Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao vídeo Projeto de Circuitos em Pi. E na prática, o que acontece? Esta é a sexta e última parte desta série de vídeos. Estamos interessados na análise em frequência e na variação de componentes de uma estrutura de casamento em Pi passa-baixa, conforme variam os componentes e a frequência de operação. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo. E se forem utilizados componentes comerciais e variarmos a frequência na estrutura em Pi, o que vai acontecer com o desempenho dessa estrutura? E faremos algumas considerações ao final do vídeo. Vamos começar com o primeiro assunto. Vamos variar a frequência e os componentes da estrutura em Pi. Nós estamos interessados em analisar o comportamento dos parâmetros de descasamento de uma estrutura em Pi passa-baixa, conforme são variados os parâmetros dos componentes dessa estrutura e da frequência de operação. Será que ainda existe o casamento de impedância com essa variação? Qual é a degradação que vai acontecer no circuito, no desempenho do circuito? Até quanto essa degradação é aceitável? Qual a largura de banda de aceitação? Vamos começar definindo o Q crítico de um circuito em Pi. O projeto de circuitos em Pi já foi visto em vídeos anteriores. Esse é o valor do Q crítico do circuito, raiz quadrada de R1 sobre R2 menos 1. Você vai escolher o Q real do circuito acima desse Q crítico. Nunca esquecendo que R1 deve ser maior do que R2. R1 e R2 vão ser, respectivamente, resistência de fonte e carga ou carga e fonte. As equações de projeto para as reatâncias capacitivas e indutiva estão mostradas na figura. Cuidado, R1 maior do que R2. No nosso primeiro exemplo, nós vamos projetar um circuito de casamento em Pi, passa-baixa, para um casamento de uma fonte de 50 ohms com uma carga de 12,5 ohms, operando em 100 MHz como frequência central. O Q crítico calculamos 1,73. Vamos adotar um Q do circuito igual a 5. Devemos mantê-lo na prática menor do que 10. Utilizando as equações mostradas anteriormente, obter C1 e C2 160 picofarad e 300 picofarad respectivamente, e L1 22,48 nanohenry. Vamos utilizar o valor comercial de 22 Henry. Então agora estamos utilizando os valores comerciais. Podemos depois fazer análise com a tolerância desses componentes. Aí está o nosso circuito. Observe que na fonte temos uma impedância característica de 50 ohms e a carga direita em azul 12,5 ohms. Então, impedância de fonte 50 ohms e impedância de carga 12,5 ohms, ambas puramente resistivas. A frequência de operação 100 MHz. Temos agora C2, C1 e L1. Esse é o projeto completo, utilizando valores comerciais operando em 100 MHz. Como será o desempenho desse circuito? Na tabela, nós variamos a frequência de 85 até 115 MHz, coluna da esquerda, primeira coluna da esquerda. Quando nós variamos a frequência, qual é a impedância vista pela fonte? Vamos chamar de Z de entrada. Temos uma parte resistiva e uma parte reativa, J algum valor, mais ou menos J algum valor. A coluna X significa qual é a reatância equivalente naquela frequência a um componente. Se é mais J, nós temos uma indutância, expressa em nanohenry. Se é negativa, é uma capacitância e colocamos em picofarad. A última coluna da direita mostra a perda de retorno. Desde o início dessa série de vídeos, estamos trabalhando com perda de retorno menos 13 a menos 17 dB como valores mínimos aceitáveis de projeto. O valor de fonte carga e o Q estão embaixo da tabela e estamos utilizando parâmetros comerciais de 160 pf, 300 pf e 22 nanohenry. Observe que na figura central de projeto em 100 MHz, o Z de entrada, a parte real, é aproximadamente 50 ohms. O ideal seria 50 ohms. Com valores comerciais, obtemos 47 ohms mais J 5,3, uma pequena indutância de 8,4 nanohenry. Isso nos leva a um excelente casamento de impedância com uma perda de retorno de menos 24 dB, um excelente valor. Observamos que acontece isso apenas em 100 MHz, uma frequência de operação do projeto, uma pequena banda em torno desse valor. Temos agora a impedância de carga série normalizada em 50 ohms na coluna da direita, alisada para 50 ohms. Nós sabemos que quando nós vamos plotar impedâncias na carta de Schmitt, temos que dividir o valor por 50 ohms para normalizarmos as impedâncias. Em 100 MHz, nós temos normalizado 0,94 mais J011. O ideal seria
1 mais J0. Aí está a coluna de impedância de série normalizada, uma resistência em série com uma reatância, ou indutiva de 100 MB para baixo ou capacitiva de 105 MB para cima. São esses pontos que nós vamos localizar na carta de Smith. Temos agora a nossa frequência de 85 a 115, a impedância normalizada e os pontos plotados, localizados na carta de Smith. Observe em cima à esquerda da carta de Smith, 85 MB. Circulamos 90, 95, 100, 105, 110. Esses são os pontos que você veria, por exemplo, no VNA. Estão mostrados no método gráfico da carta de Smith. Observe que 100 MHz, o ideal é que nós tivéssemos exatamente em cima daquele pequeno círculo central, um pouco abaixo à direita do círculo amarelo. Essa seria a perfeição, casamento ideal. O círculo em azul pontilhado, ele delimita as impedâncias com uma perda por retorno inferior a menos 13 dB. Observe, então, que nós temos uma pequena faixa em torno da frequência central que atende a essa especificação. Se você estivesse plotando num VNA, você poderia marcar o valor de perda de retorno e você teria, então, quais os pontos que atenderiam a essa especificação. Esse é um circuito de faixa estreita em torno de 100 MHz. Um Q elevado levou a menor largura de banda do circuito. O circuito ele só funciona de forma apropriada, segundo o nosso critério de perda de retorno, numa pequena faixa em torno de 100 MHz. O que muda no desempenho do circuito dos valores teóricos ideais para os valores de componentes comerciais? Ainda tem a tolerância. Vamos comparar agora a variação do desempenho do circuito com os componentes e com a frequência. Observe que é igual a 5. Nós temos de 85 a 115 MB. Qual é agora a nossa Z de entrada? E isso seria valores do projeto, os valores teóricos ideais que dificilmente você vai encontrar em prateleira, comercialmente disponíveis. Observe que em 100 MHz nós temos praticamente a perfeição, 49,99 ohms, praticamente 50, e mais J 0,05, muito próximo de zero, perda de retorno de menos 65,7 dB, um valor inimaginável, até difícil de medir. Já as três últimas colunas da direita são os componentes comerciais no circuito. Z de entrada agora é 47 mais J 5,3, afastou-se um pouco de 50 ohms, e a nossa perda de retorno apenas menos 24 dB. É um valor excelente, mas com o valor teórico menos 65,7 dB, com componentes reais comerciais em torno de menos 24 dB. Esses são os resultados utilizando os valores teóricos de projeto e estes são os resultados usando os componentes comerciais de prateleira que você teria para montar na prática. Então, em 100 MHz, que é a nossa frequência central de projeto, temos tanto com os valores teóricos, claro, como os valores comerciais, um excelente desempenho do circuito, em 100 MHz, uma banda estreita. Já que nós chegamos até aqui, vamos deixar nossa imaginação voar, como já fizemos. Vamos analisar o desempenho teórico do nosso circuito com componentes comerciais em frequências muito baixas e muito mais altas. Por que teórico? Porque na prática, em frequências altas, os efeitos parasíticos eles vão perturbar tremendamente o desempenho do circuito. Quaisquer leads de capacitores, capacitâncias parasíticas vão alterar profundamente a resposta de frequência. Mas vamos ver uma ideia geral, uma tendência de comportamento do circuito. Observe, estamos de 10 kHz até 1 GHz, passando por diversas frequências. Nós calculamos agora qual é a impedância refletida nos bornes da fonte. Essa é a impedância de entrada. Lembra da nossa carga de 12,5 ohms puramente resistiva, real? Como ela se reflete nos bornes da fonte quando nós variamos de 10 kHz até 1 GHz? Observe, então, a tabela. Para as frequências abaixo de 10 MHz, lembrando que nosso circuito opera ou é projetado para operar em 100 MHz, nós temos que a parte real é cerca de 12,5 ohms, mostrando que a impedância é refletida quase diretamente na fonte e uma pequena parcela de capacitância. Veja os valores de milifarad e microfarad. Vamos ver agora se nós podemos inferir esse comportamento olhando para o circuito. Quando nós estamos trabalhando em frequências inferiores a 10 MHz, os capacitores se comportam como circuitos abertos e o indutor é praticamente um curto-circuito. Então, se C1 e C2 são abertos, L1 curto, o que nós vemos nos bornes, nos terminais da fonte, é praticamente 12,5 ohms. E é o que nós contrastamos na resposta calculada. Vejamos de novo. Aí estão os valores.
de 10 kg a 10 MB, praticamente 12,5. Quando a frequência começa a torno de 10 MB, observe que agora já existe uma pequena perturbação devido ao primeiro capacitor que está logo nos terminais da fonte, levando a impedância refletida de cerca de 11,4 ohms. Aí está o nosso circuito e agora nós vamos analisar em frequências mais altas, acima de 300 MHz. Inclusive, observamos que a parte resistiva simplesmente desapareceu. A nossa carga é vista praticamente como um capacitor com valor em cerca de 150, 155 PF, de 300 MB até cerca de 1 GB. Vamos agora ver o circuito? Aí está. Quando nós analisamos o circuito em frequências mais altas, C1 e C2 começam a se comportar como curtos-circuitos ou impedâncias muito baixas, e L1 com impedância elevada, quase um circuito aberto. Isso explica por que 12,5 some da resposta vista nos terminais da fonte. O indutor L1 é praticamente circuito aberto. Quem vai determinar o componente dominante na resposta do circuito é C1. Ele que vai se tornar em curto e vai mostrar uma impedância muito baixa nos bornes da fonte. Observe, menos J3,6, menos J2,1, menos J1. E o valor da capacitância, em torno de 150 PF, é praticamente muito perto do valor desse capacitor C1. Essa é a tendência geral de comportamento do circuito. Agora temos a seguinte pergunta. Nós arbitramos um Q igual a 5 no circuito. E se nós reduzíssemos o Q do circuito? Qual seria o impacto no desempenho? Vamos ver na prática. Vamos projetar o mesmo circuito de 50 ohms com uma carga de 12,5 ohms, só que agora em 100 MHz, mudando o Q. O Q crítico é 1,63, vamos adotar um Q superior ao Q crítico igual a 2. Antigamente era 5, agora é 2. Os novos valores dos componentes são valores comerciais, C1 62 PF, C2 também 62 PF e L1 39 nanohenry. Aí está o nosso circuito com os componentes especificados. L1, C1, C2. De novo, uma fonte com 50 ohms de impedância característica, uma carga com 12,5 ohms, puramente resistiva, operando na frequência central de 100 MHz. O projeto é feito em 100 MHz. Aí está a nossa tabela de 85 a 115. Temos o nosso Z de entrada para as várias frequências. Z de entrada é a impedância vista pela fonte. A parte reativa é na coluna X. Quando o sinal é mais J, temos em nanohenry, função indutância, menos J, uma capacitância. A última coluna mais à direita é a que estamos particularmente interessados. Perda de retorno. Observe que valores de menos 13, muito bom, menos 17, excelente, aparecem agora praticamente de 90 a 110 MB. Houve um grande incremento da largura de banda, muito maior do que anteriormente. Pergunta é, você quer banda estreita ou banda larga? Você é o projetista, você decide. Temos agora então que a nossa especificação de menos 13 dB é atendida de 90, então um pouco abaixo, MHz, e 110, um pouco acima, MHz. Uma banda agora de cerca de 20 MB, mais ou menos 10 MB para cada lado. Vamos agora trabalhar comparando valores do projeto teórico que você tem no livro, no seu computador, você programa e faz, e o que você obtém na prática quando solda os componentes do circuito. Observe que nós não estamos considerando as capacitâncias parasíticas, valores parasitas que surgem em qualquer montagem. As três colunas da direita mostram Z de entrada, a reatância correspondente da carga vista pela fonte e a nossa perda de retorno, como nós já vimos. Então, repetindo, um pouco abaixo de 90 e um pouco acima de 110, nós temos o Z de entrada levando uma perda de retorno melhor do que menos 13 dB. Menos 17 dB é excelente, menos 13 dB muito bom. Observe que, surpreendentemente, a parte resistiva da carga do Z de entrada varia em torno de 50 ohms, podendo ir de 37 ohms até 54,6 ohms de 110 MB. Ainda assim, temos um excelente casamento de impedância. Temos agora as impedâncias normalizadas, ou seja, divididas por 50 ohms, localizadas na carta de Smith. Observe que a frequência central, aquele círculo amarelo pequeno, em 100 MHz, está praticamente perfeito. Era para ser 1 mais J0, é 0,96 mais J 0,064. Um excelente casamento em 100 MHz. E vamos ver agora como se comporta a banda. Aí está. Veja que um pouco abaixo de 90 MHz, um pouco
pouco acima de 110 MB, teríamos um casamento com retorno, perda de retorno inferior a 13 dB. Um valor muito bom. Segundo esse critério, a nossa faixa de 88 a 108 MB seria perfeitamente atendida pelo circuito. Então, se você tivesse uma entrada de um receptor 50 ohms e uma carga de antena 12,5 ohms, você teria um excelente casamento de impedância. Ou, se você tivesse agora um transmissor com 50 ohms e uma antena com 12,5 ohms, teria um excelente casamento transmissor-antena. A carga está muito bem casada com a fonte, usando esse circuito entre 88 e 108 MHz. Um circuito com Q igual a 2, baixo Q, apresenta maior largura de banda do que com Q igual a 5 maior. De novo, vamos deixar nossa imaginação voar. É uma análise teórica, não estamos considerando os efeitos parasíticos do circuito, nós estamos analisando a tendência do que vai acontecer. Aí está, de 10 kHz até 10 MHz. Observe que a parte resistiva mantém-se cerca de 12,5 ohms. Lembra? A impedância ou a impedância de carga puramente resistida é totalmente refletida para a fonte. A parte reativa é muito pequena. Vamos ver no circuito? Aí está, nós já vimos isso. O indutor é praticamente um curto, os capacitores são praticamente circuitos abertos, então a fonte está vendo em seus terminais basicamente 12,5 ohms. Em frequências mais altas, observe que agora nós temos praticamente um curto para a parte resistiva, praticamente zero, e apenas um capacitor de cerca de 60 pF sendo visto pela fonte. Vejamos o circuito. Aí está. O indutor L1 é praticamente circuito aberto, C2 praticamente um curto, e aí nós temos quem está atuando para refletir a impedância é C1, cerca de 60 pF. Então está aí o nosso valor, que é visto pela fonte. Todo o resto é praticamente escondido. Vejamos agora algumas considerações. Sim, o valor do que afeta o desempenho do circuito. Q elevado, menor largura de banda de operação. Um Q menor, temos uma maior largura de operação. O exemplo 2 foi muito maior. Estruturas em L não tem alternativa de escolha de Q. Depende da carga. Você pode fazer múltiplas estruturas em Q, mas uma única não tem. Estruturas em PT podem ter, dentro de certos limites, a escolha do valor de Q. Tem que ser superior a Q crítico e na prática menor do que 10. Se você prefere métodos gráficos, tudo que nós fizemos até agora pode ser feito perfeitamente utilizando a carta de Schmitt. E todos os gráficos de carta de Schmitt mostrados é o que você veria na tela do teu VNA. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Aguarde o novo vídeo e uma nova série que começaremos na próxima semana. Obrigado e até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.